Graça e paz, meus irmãos, uma alegria imensa estar poder compartilhar essas reflexões aqui nesse grupo que é a metanoia emocional, né. Talvez você deve estar perguntando: "Jays, mas que é metanoia? Nunca ouvi falar, que significa isso?". Metanoia vem da palavra grega que é mudança de mentalidade. O que é essa mudança de mentalidade? Ela acontece para nós cristãos com o batismo no fogo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, acontece essa metanoia que muda a maneira da gente pensar, a maneira da gente olhar, principalmente o olhar para nós com o outro e principalmente com Deus. Nós começamos a olhar para nós com o olhar de Deus. Ou seja, Deus é amor, nós começamos a olhar para a nossa vida com amor, com amor para com o próximo e principalmente a nossa olhar para com Deus. Nós começamos a reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Senhor. Isso é metanoia, é mudança, é transformação da nossa mentalidade. E por que é tão importante acontecer essa metanoia? Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente também não muda o nosso comportamento, a gente vai continuar repetindo e vivendo os mesmos ciclos de erro. Então é necessário ter essa metanoia. E essa metanoia é mudança é na área emocional, que hoje nós vamos trabalhar. Como transformar as nossas emoções, porque o catecismo diz que as emoções não são boas nem ruins. Aquilo que nós fazemos que transformamos ela na moral para que seja ruim ou possa ser boa. Então, as emoções são boas, são um presente de Deus. E nós precisamos aprender a lidar. Por isso, o nome inteligência. Eu preciso ter inteligência sobre as minhas emoções. Eu não posso ficar ignorante sobre essas emoções. Por quê? Entenda, o que é inteligência emocional? Nada mais, nada menos é a capacidade da gente gerenciar os sentimentos e as emoções. Porque, olha só, eu não consigo controlar a emoção que vai vir. Ansiedade, medo, tristeza, raiva, isso é impossível. A emoção ela vem, meus irmãos. Assim como o vento, eu não consigo controlar o vento que vem. Porém, a inteligência emocional, ela nos dá a capacidade de ter autoconsciência, autocontrole, porque quando essa emoção vem, eu consigo reconhecer ela. Opa, e aí isso me gera uma capacidade de conseguir gerenciar essa emoção para que essa emoção, que às vezes é negativa, não me domine, não me deixe ser dominado por ela. Ao contrário, eu aprendo a dominar essa emoção e utilizo ela como uma alavanca, como uma força para a minha vida. É isso que Daniel Goleman, que é o pioneiro que trouxe essa expressão, né, de inteligência emocional, explica. Então é a capacidade da pessoa gerenciar os sentimentos de modo que eles consigam ser expressados da melhor maneira possível e de maneira eficaz. Quais são os benefícios para nós cristãos de desenvolver a inteligência, passando pelo olhar da fé? Né? Ela está associada principalmente a essa autoconsciência, para que a gente consiga gerenciar em qualquer situação. E por isso, quando nós falamos em inteligência emocional, nós queremos dizer que os sentimentos, olha que lindo, podem ser administrados. E isso é essencial para a nossa vida. Então vamos lá. Além disso, quais são os benefícios quando eu me desenvolvo a inteligência emocional? Primeiro, autoconhecimento. Cara, eu começo a me conhecer, me entender o porquê eu estou dessa maneira. Eu consigo melhorar a qualidade de vida. Doenças que a gente sabe, a maioria, que são psicossomáticas, ela vem da nossa mente, daquilo que a gente não conseguiu lidar. Quando a gente está com ansiedade, a gente libera ali neurotransmissores, a gente libera é, carga, né, química que vai para o nosso corpo, como neuroadrenalina, cortisol, e isso vai tudo inflamando o nosso corpo. Então melhora a nossa qualidade de vida, porque eu não deixo que aquele ressentimento, aquela raiva que vai gerar cortisol domine, tome conta do meu corpo, me deixe em estado de alerta. Foco no resultado, ou seja, eu fico mais atento àquilo que está à minha volta. Eu ganho respeito e admiração das pessoas, porque eu consigo controlar minhas emoções, eu não explodo, eu não deixo que a emoção do outro interfira na minha vida, eu não deixo isso acontecer. Eu tenho a empatia, eu entendo, porém eu desenvolvo a habilidade social de comunicar sem interferir.
Além disso, aumenta a autoconfiança e o otimismo. Para nós cristãos, a gente vai entender isso, né, principalmente com a graça e a virtude da esperança, o fortalecimento da capacidade de liderar. Quando eu falo liderar, eu não sou líder. Não, liderar a tua família, meu irmão. Liderar a tua vida. Parar de ser dominado, né, de fazer aquilo que o mundo quer, fazer aquilo que as tuas paixões esperam. Então você tem governo sobre a tua vida, você começa a ter autodomínio, você fortalece as relações interpessoais, você tem aumento da produtividade, porque você começa de fato a parar de procrastinar, parar de se sabotar, você tem maior protagonismo, maior empoderamento para tomada de decisão e aquilo que eu acabei de falar, eliminação da autossabotagem. Você para de deixar ser dominado pelas suas paixões, levando somente ao prazer, e você consegue, opa, peraí, como diz São João, como diz São Francisco também, cala-te boca, carne, eu já tenho um Senhor, eu tenho o autodomínio. Então, a inteligência emocional da Leal Goleman, ele vai dizer que são esses 5 passos aqui, ó. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. São 5 pilares ali que a pessoa que tem inteligência emocional, ela desenvolve. Ela tem autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia, habilidade social. Para a gente desenvolver a inteligência emocional, eu vou deixar para amanhã, para a gente aprofundar, para não ficar muito comprido o vídeo, a gente vai entender como que se dá o gerenciamento dessas emoções, que começa com o diálogo interno. Mas isso é um assunto para amanhã, que a gente vai aprofundar, e você vai ver que é magnífico isso, né? Como que a gente conversa entre nós e como que essa conversa pode nos levar a modificar as nossas emoções, sentimentos e os nossos comportamentos, que vai levar ao resultado que a gente sempre está tendo. Então, amanhã eu trago com mais detalhes sobre isso. Te espero amanhã no mesmo horário, que aí eu vou dar continuidade. Um grande abraço, Deus te abençoe.